Culto mensal em ação de graças, arte do Jorei, mês de março de 2019. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à sede mundial do Templo Arte do Jorei. Neste momento oportuno, antes de iniciar este culto especial, é necessário comentar alguns aspectos importantes sobre o significado do culto, ofício sagrado a ser realizado. Quando nos postamos diante do altar, fazemos 3 reverências seguidas de 3 palmas precedendo as orações. Procuramos, desta maneira, demonstrar nosso respeito perante os 3 reinos, divino, espiritual e material. O culto mensal dá-nos a oportunidade para expressar nossa gratidão pelas muitas bênçãos que recebemos diariamente em nossas vidas. Também oramos pela expansão e para que possamos usar nossas igrejas para difundir o programa da Luz Divina, bem como pelo crescimento espiritual dos membros e frequentadores, e que tantos quantos seja possível possam subir a um mais alto plano de consciência, de acordo com os ensinamentos de Menchu Sama. Creio que são diferentes as formas pelas quais foram conduzidos para esta fé, mas somos todos apenas uma família, pois cumprimos as tarefas divinas ligados com Menchu Sama. Não é admissível que haja divergências internas ou que um fale mal do outro. A nossa única tarefa é viver como uma unidade para o cumprimento das tarefas divinas que a nós são confiadas. É construir o paraíso sobre a terra. É viver cada um dos membros desempenhando a função de um farol. É fazer a casa de Deus e aumentá-la infinitamente. Por essa razão, não podemos perseguir apenas a felicidade própria e a dos nossos mais chegados. Como entrar na fé significa o juramento? Daqui por diante, trabalhamos como instrumentos de Deus. O desempenho posterior é que decide se a pessoa é ou não membro autêntico. Menchu Sama afirma: serás mais feliz se puseres em ação que seja dos meus ensinamentos. Também ensina: deveis viver sua fé. A fé verdadeira é tão natural que a viverás em tudo que fizeres, sem ter que pensar para isso. Menchu Sama
não respeitava as pessoas apenas pelo seu amor, pelo grande amor que ele possuía. Quando alguém se aproximava, ele sempre via através dessa pessoa a vontade de Deus ao enviá-la e fazia questão de dar o máximo de consideração e respeito a cada um. E não era só isso. Todas as pessoas, todos os membros que iam à igreja, ele observava atentamente, pensando: de que forma posso fazer esta pessoa feliz? De que forma posso satisfazer a essa pessoa e fazer com que, nesse estado de satisfação, ela retorne ao seu lar? Assim era a vida de Menchu Sama. Há um provérbio que diz: tempo é dinheiro. Mas, se tratando de Menchu Sama, podemos afirmar: tempo é salvação. A salvação se fazia através do seu amor, da sua sinceridade, no executar a vontade divina, que o fazia levar, através desse amor, dessa sinceridade, a luz que conduzia as pessoas ao caminho da salvação. Dedicou-se de corpo e alma à obra divina. E ao término de sua atividade física aqui entre nós, Menchu Sama ascendeu em fevereiro de 1955. Para que possamos elevar também nossa fé, temos que tomar a figura de Menchu Sama como exemplo de fé, de conduta, de vida. Isso é realmente o que precisamos fazer de todo o coração, com toda a dedicação. Porque conforme ele nos ensinou, é proporcionando felicidade ao próximo que verdadeiramente podemos corresponder ao amor de Deus e também ao seu amor. Na participação, na obra divina de fazer a felicidade do próximo, está o caminho de elevação da fé. Que o mundo da luz comece com cada um de nós. Baseados na diretriz para este ano, a missão do verdadeiro messiânico é amar, ter comprometimento, ser ético e respeitar o semelhante. É vivenciar o que de melhor existe em cada ser humano. Iniciamos nesse momento o culto em ação de graças do mês de março de 2019, entrada dos oficiantes.
Entrada das oferendas.
Oração de comunicação a Deus. Miroku Omi Kami Supremo Deus. Baseados na diretriz para este ano, a missão do verdadeiro messiânico é amar, ter comprometimento e ser ético e respeitar o semelhante. É vivenciar o que de melhor existe em cada ser humano. Diante da vossa presença, oficio o culto mensal de ação de graças, vosso servidor do Templo Arte do Jorei. Neste mês que se inicia e neste dia escolhido entre tantos outros, nós o reverenciamos, neste culto mensal de agradecimentos. Todos os fiéis reunidos diante do vosso altar depositam as oferendas do campo e do rio, do mar e da montanha, e com eles oferecem o seu verdadeiro coração. Reverenciamo-vos por nos terdes legados verdades divinas incontestáveis. Dai-nos capacidade de ver e aceitar os ensinamentos como um cajado firme, no qual nos possamos apoiar na trilha do nosso cotidiano. Que nesta data tão especial, possamos ser as sementes do Senhor, o cair das flores e formação dos frutos. Que nossa missão se renove e transforme também a vida dos nossos semelhantes. Afastai de nós o desânimo e a tristeza, a mentira e a falsidade, toda a vaidade e toda a arrogância. Fazei com que a verdade e a justiça se façam sempre presentes em nosso servir. Conservai o templo, a arte do Jorei e nossos corações, repletos de alegria e felicidade, para que possamos viver verdadeiramente como seres humanos da era do dia. Pedimos a vossa divina proteção para cumpri-la de agora em diante cada vez melhor, para que possamos receber ainda mais fartamente a vossa divina luz, assim o pedimos humildemente. Ofertório de gratidão pelo chefe do cerimonial, reverendo Dorgival Santos Silva. Pedimos a todos que acompanhem as reverências. Oração Amatsu Norito e oração Zengen Sanji. Taka amaharani kamitsu marimasu, kamurogi kamuromino mikoto mochite, sumemi oya kamu izanagi no mikoto, tsukushi no himuka no tachihana no Odo no ahagi harani misogi harai tamo toki ni narimaseru harai dono kamitachi moro moro no magago totsumi kegare o
Haramai kiyometamai tomosu kotono yoshio. Amatsu kami kunitsu kami ya oyorozu no kami tachi tomoni. Ameno fuchi komano mimi furitatete. Kikoshi meseto kashikomi momaosu. Uya uya shiku omon miruni sezon kanzeon bosatsu konodoni amorase tamai komyo nyorai togenchi oshin miroku tokashi meshia tonarase daisen sanzen sekai no sandoku Meshi gojoku o kiyome yaku sen man oku isai chujo no dai nengan komi o joraku eigo no jubo sekayo narashimete gofu ju no kuruinaku fukukase damo narasunaki Miroku no mio mitamo, muriomu reino dai jini, tem marasetsumo matsuroite, choaku jaho aratamari, yashari ujin mogedatsu nashi, chozen bushin koto gotoku, sono kokorosashi oto gurunari, sansen somoku koto gotoku, Sesson no itoku ninabikaite, kinjo chogyo no suemademo, minaso no tokoro ezaru nashi, masa nikorechi bidi sosekai nite, kario bingao wasoranimai, zoyun ten nitanabikeba, banka fukui kuchini kunji, taho buto sosoritachi, Hichido garanu akasumi tsutsu, kogane no iraka sansanto, hiniterie kokeyua, genimoten goku jodonari, gokoku minori te kuranimichi, sunadori utakane amegashita, iketoshi kerumoro morono, deragni gua kueguewa, Tsutsura urani michiwatari, kunito no sakai naku, hitogu sata chino nikushimiya, isaka egoto no yumetokie, iten shikai kanon no, miroku no mite nikitsusari, jinjin no mimune nidakaren, wariraga no segionimo, miocho tamai shinkaku, Isashi meio ato sakai, yoayu anagaku muyakuni, zento kuko kasane sase, fukujukai murio no dai kudoku, taresa setamae mashima seto, nem jusinge satonshu, que fukurai hainegimosu. Miroku o mikami mamori tamai saki hai tamai. Miroku o mikami mamori tamai saki hai tamai. Mishia no mikami mamori tamai saki hai tamai. Mishia no mikami mamori tamai saki hai tamai.
Kannagara tamachi haemase. Kannagara tamachi haemase. Salmo de Menchu Sama, Mitama Amigaki, lapidar a alma. Taremo kamo, taremo kamo, tobu kongo, seki totemo. Migakazari seba kawaranaruram Genkaiwa Zennaku konko migaki au shugyo no bazoto shirite migakana mimotamamo sumikiyo marishi hito nishite Nayami no toki mo yasuku koena. O mais belo dos diamantes, o mais belo dos diamantes, antes de ser lapidado, era apenas uma pedra em estado bruto. Lapida, pois, tua alma, porque no mundo material, lugar de aprimoramento, misturados estão o bem e o mal. Para o homem que tem o corpo e a alma puros, é mais fácil superar os momentos difíceis. Oração do reino do céu na terra. Miroku Omi Kami Supremo Deus. Miroku Omi Kami Supremo Deus. Messias renovador dos três reinos, salvador da humanidade e construtor da nova era de luz. Agradecemos a permissão de receber e ministrar a vossa sublime dádiva, Ojurei. Perdoai os nossos erros e purificai-nos das nossas impurezas. Despertai-nos para a verdade e a prática do bem, para que de fracos e pequeninos nos tornemos veículos puros e poderosos da vossa vontade e do estabelecimento do reino do céu na terra. Por gentileza, queiram sentar-se.
receberemos, te orei.
Término do chorei. Ensinamento de Menchu Sama. Qualificação divina. Para adquirir qualificação divina, os homens devem vencer o mal que trazem dentro de si mesmos. Poucos têm, contudo, esta capacidade. Embora saibam que seus comportamentos desrespeitam a lei de Deus, na realidade falta-lhes o verdadeiro poder para dominá-lo e também aquela coragem heróica, digna virtude a ser constantemente cultivada. Como sempre estou falando, à medida que se eleva, o ser humano torna-se um Deus. Dessa forma, saberá distinguir o mal e conseguirá dominá-lo de imediato, tornando-se assim possuidor de um coração que jamais se deixará vencer pela perversidade. Ao atingir, portanto, um alto nível de elevação espiritual, qualquer pessoa já é um espírito divino dignamente qualificado. Usufruirá também da maravilhosa e incomparável força espiritual, cuja origem se encontra no poder de Canon e com a qual poderá vencer o negativo. Orientação do reverendo Dorgival Santos Silva. Boa tarde a todos. Esse mês de março, a gente está torcendo para que seja um mês diferente, né? Fevereiro foi um mês de muito sofrimento, de muitas dores, né? Muitas tragédias acontecendo. E esperamos que esse mês de março comece diferente. Mas também, como tudo faz parte do plano de Deus, sabemos que nada acontece por acaso. E essa limpeza se faz necessária até para que coisas novas, coisas boas ocorram. Chegando o mês de março. Neste mês, o Templo Arte do Jorei completa 15 anos. E relembrando a nossa trajetória, lembro-me de alegrias e tristezas, vitórias e derrotas. Mas uma coisa podemos afirmar: soubemos cair e levantar, e aprendi que nessa jornada espiritual, somente os fortes na fé sobrevivem a tantos obstáculos. Várias vezes pensei em desistir. Vivi as mesmas dores internas que Menchu Sama viveu, e com isso aprendi que o treinamento de
Hoje vai ser igual pastor, então. Várias vezes pensei em desistir, vivi as mesmas dores internas que Meshama viveu, e com isso aprendi que o treinamento divino não é para fracos nem fortes, é para quem busca a essência da fé. Fomos sendo lapidados esses anos todos, e o salmo de hoje, bem como o ensinamento, expressam bem como é esse aprendizado. Entender que para se qualificar espiritualmente, temos que vencer o mal que trazemos dentro de nós. Meshama diz que ao atingir, portanto, um alto nível de elevação espiritual, qualquer pessoa já é um espírito divino dignamente qualificado. Usufruirá também da maravilhosa e incomparável força espiritual, cuja origem se encontra no poder de Canon, e com a qual poderá vencer o negativo. Muitas pessoas querem ser reconhecidas como diamantes, mas não conseguem deixar de ser meras pedras, porque para ser diamante precisa ser lapidado por Deus, e quanto maior o quilate, mais valioso se torna. Hoje eu só peço a Deus e Meshama que me qualifique, que me ajude a qualificar os servidores para que sejam diamantes altamente valiosos. Deus não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos. Eu sempre pensei que essa frase fosse bíblica, mas não é. A frase completa é assim: Deus não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos. Fazer ou não fazer algo só depende de nossa vontade e perseverança. Albert Einstein. Eu jurava que era da Bíblia, né? Hoje aconteceu uma coisa interessante. Eu assisti um filme africano, quando não é indiano, é africano. Mas, depois disso, calhou de eu ver uma palestra de um pastor, e ele falou uma coisa interessante, falando sobre vitórias, né? Sobre lutas e vitórias. E uma coisa que ele falou me chamou a atenção, porque ele falou umas frases que remontam até os nossos 15 anos de Arte de Jorei, quando nós somos uma igreja da Congregação Cristã do Brasil, e lá numa pregação de um ancião, ele falou que estava nascendo uma nova igreja, uma igreja estava nascendo, que era o fim da noite e a aurora já estava raiando, né? Para nós não ficarmos tranquilos e seguirmos em frente, né? Isso foi há 15 anos atrás. E hoje um cara falou algo interessante, né? Era sobre um trecho de Gênesis, se eu não me engano. Ele falou de um cara, falar assim de um cara é sacanagem, né? De Jacó, né? Que estava passando por uma dificuldade. Ele teve que primeiro passar por um ribeiro, depois teve umas lutas, estava sozinho, depois teve que se reconhecer e sair abençoado após essa vitória. Mas o que achei interessante foi que, primeiro, todos nós, ao passarmos por alguma purificação, ao estarmos enfrentando alguma situação, seja ela qual for, nós temos que enfrentá-la. Temos que passar por ela. Temos coragem de encará-la. É como se fosse atravessar. Nossas graças estão do outro lado da rua, temos que atravessar a rua. Alguns não têm coragem. Mas para alcançar o que nós queremos, temos que atravessar. Então, o primeiro passo é esse. Ter coragem de enfrentar os seus medos, as suas dificuldades. O segundo, após atravessar, começa a luta. Porque muitas pessoas pensam que após passar uma purificação, encerra-se aí um período de sofrimento e começa a tranquilidade. E por vezes não. Começa aí sim a fase das lutas. E você vai ter que enfrentar algo que você nem imagina o que seja. E muitas vezes você se pergunta a Deus, por que eu tenho que lutar contra isso? Por que isso está acontecendo comigo? Né? E talvez nessa hora Deus só fala uma coisa, calma, estou fazendo o meu trabalho, segura as pontas aí que eu estou fazendo a minha parte, aguenta. Né? Mas tem uma razão de ser isso tudo. Depois que você está nessa luta, tem a outra fase, que é a da persistência. Aonde eu quero chegar? Aonde eu vou chegar? Eu tenho que persistir para ver realmente o que Deus quer de mim. Quando você ultrapassa essas fases todas e você consegue alcançar um patamar diferenciado, você renasce como uma pessoa completamente diferente. Porque você venceu todas essas etapas de sofrimento e saiu uma pessoa muito mais forte, não é verdade? Você não é mais a mesma pessoa que estava do outro lado da margem para atravessar esse riacho,
esses sofrimentos todos e tudo mais, tal. Você é uma pessoa completamente diferente, porque você vai estar com a vivência, com o peso do sofrimento, por assim dizer, mas das lutas, mas você se saiu vitorioso. E após toda essa fase, você simplesmente é uma pessoa renovada, renascida, por assim dizer, e profundamente abençoada. Nós não estamos sofrendo, passando algumas dificuldades por acaso. Nesse ensinamento de qualificação divina, Meixo Sama fala sobre isso. E tem uma parte que é mais danada ainda, que fala assim, não está nem aqui. Deus treina e disciplina aqueles que têm grande missão. Isso é doído. Isso é doído. Mas às vezes as pessoas pensam que missão é só na fé. A missão também é na vida. Todos nós aqui temos uma história, cada um tem uma história, cada um tem uma vivência. E cada um aqui passou por várias etapas das suas vidas. Também passou por provas. Desde lá da primeira infância, quando foi para a escolinha, e teve as suas primeiras provas para poder passar de ano, não é? Até chegar ao nível de faculdade, até defender uma tese, e assim vai. Cada um, todos nós temos provas diárias muitas vezes, só que nós não prestamos atenção nisso. Achamos que é uma coisa corriqueira. Ultrapassar dificuldades, vencer etapas, é um passo também do nosso crescimento. E a missão de cada um, seja ela qual for, vai ganhando cada vez mais força e forma. Se eu quero ser um engenheiro, eu vou passar por várias etapas desse aprimoramento. Se é um professor, a mesma coisa. Se é um doutor, a mesma coisa. E assim vai. E essas etapas de aprimoramento são extremamente, às vezes, sofridas. Mas no final, é altamente vitorioso. Porque você venceu. Né? Um reverendo antigo disse assim, que quando falamos do conceito Mitamamigaki, que é polimento da alma, e sua prática, significa o desejo de elevar o caráter através da análise do próprio interior. Segundo os ensinamentos de Meixo Sama, as diversas provações, como doença, miséria e conflito, são oportunidades de polir a alma e obter elevação. Nesse sentido, gostaríamos de alcançar daqui para frente o crescimento da obra divina através da prática da postura dinâmica, que nos faz enfrentar com coragem e aceitar todas as purificações como polimento da alma. Meixo Sama diz assim num salmo: o mundo material é um local onde estão mesclados o bem e o mal, para os homens se aprimorarem. Aprimorem-se, portanto. Assim é bom tomar consciência de que a finalidade do nosso existir é polir a alma. Ou seja, por que nós nascemos? Estamos aqui a passeio? Não estamos. Né? Um outro reverendo nos ensina: com o aumento desta luz no mundo divino, a força de Meixo Sama também foi aumentando, até partir para o mundo espiritual, aumentando ainda mais sua força. No ano de 1950, Meixo Sama iniciou seus trabalhos religiosos, força do Messias. Purificou muito. Teve que purificar para receber a bola de luz na sua barriga, possibilitando o assentamento de Deus elevado. Esse espírito de grande força entrou na alma de Meixo Sama. Para entrar na alma de Meixo Sama, de purificação. Hoje está com encosto. Mesmo Meixo Sama ministrando o Alto Jorei, não passava, coisa que era normal acontecer. Sempre melhorava. Meixo Sama então perguntou a Deus o motivo por que não passava e recebeu como resposta que era necessário grande limpeza para a entrada desse espírito. Em 49, Meixo Sama orientou que quando oramos, chacoalhar, em frente à imagem da luz divina, sendo com profunda sinceridade, a luz emanada será intensa. Porém, se a oração for feita somente por forma, fazer por fazer, a força é fraca. Da mesma forma, agora não foi. Quanto maior o número de pessoas participando da oração, maior é a luz.
A gente, quando prepara o culto, ele prepara o culto literalmente, né? Mas é engraçado que tudo ocorre de alguma forma para poder querer evitar que as coisas aconteçam. Mas é normal isso acontecer. A diferença é que nós temos que saber usar o mal para o bem, né? Aí também, até nisso aqui entra uma outra coisa. Hoje o cara falou uma palavra assim, que quando as pessoas surgem, começam nessa primeira etapa, que tem que atravessar para poder chegar no outro nível, a maioria desiste, porque é covarde, né? E Deus não se compraz em pessoas covardes. Falou bem assim, né? Então, às vezes, nós, ao estarmos dedicando, acontecendo alguma coisa, a coisa não dá certo, dá errado, fala assim, quer saber? Vai assim mesmo, não é? Quando você fala, vai assim mesmo, de qualquer jeito, no fundo, você também está dando força até para o mal. Porque se nós queremos fazer uma coisa bem feita, faça bem feita, né? Nós queremos que as pessoas ouçam o que estamos falando. Mas não é a vontade nossa, tem que ser a vontade de Deus. Porque Ele tem que nos conduzir naquilo que nós desejamos. Às vezes nós chegamos na frente do altar, como foi falado aqui, reza, 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 e não acontece nada. Sabe por que não acontece nada? Porque é uma oração formal. A oração verdadeira, ela vem do fundo da alma e alcança o alto. Essa é a oração mais forte. A gente atende pessoas pela internet, por telefone, Skype, só falta pombo correio e código Morse, né? A maioria das pessoas que mandam mensagens e pedem orações, nós colocamos aqui no altar, né? Se vocês repararem diariamente, quando chegarem aqui, tem um sambô desse lado aqui, que é só pedidos que vêm da internet, né? A maioria alcançou graça. A maioria, hoje mesmo uma pessoa mandou até um donativo pela internet porque ela teve uma graça que está há 4 anos esperando. Eu nem sabia, né? Então assim, o pedido que você faz, a oração que você faz, ela tem que ecoar no mundo divino. Não é só da boca para fora. Sabe por quê? Porque Deus sabe as nossas dores, sabe o que nós precisamos, né? Mas também temos que entender que a nossa missão, ela é muito diferente. A nossa missão, muitas vezes, não é aquilo que nós gostaríamos, é aquilo que Ele quer. Mas nós somos teimosos pra caramba, queremos usar o nosso ego, o nosso orgulho, para poder impor a nossa vontade e muitas vezes quebramos a cara. Se nós aprendemos a deixar que o vento nos leve, de acordo com a vontade de Deus, como se nós fôssemos, a nossa vida fosse um barco e nós fôssemos o quê? Como se fosse a própria vela, Ele vai te conduzindo. Temos que aprender a deixar que realmente que Deus seja o nosso leme, vamos por assim dizer, né? Para mostrar a direção certa. E muitas vezes nós não permitimos isso, né? Eu fiz uma viagem missionária para o Rio de Janeiro e eu atendi uma pessoa lá que ela disse assim, eu entrevistei acho que umas 30 pessoas, e uma disse assim, eu não venho muito, eu venho aqui só no dia X, porque no dia X não vem tal pessoa. Eu falei, quando essa pessoa vem, eu nem venho, até já avisei a ministra que eu invento uma desculpa, que eu tenho um trabalho, tenho alguma coisa para poder fazer, tenho uma consulta, e nem vem, né? Aí eu falei assim, você fica feliz com isso? Pelo menos eu não vejo aquela pessoa. Eu falei, você já pensou também que tem pessoas que não vêm na igreja por sua causa? Quando sabe que você está aqui, nem ousa aparecer? Já pensou nisso também? Eu? Não, reverendo. Não, sim, senhora. Pare para pensar. Do jeito que a senhora está falando dessa pessoa, eu creio que a senhora também deve ter um monte de gente aqui que não vem por sua causa. Eu posso perguntar no culto? Não, mas eu nunca pensei nisso. Pois comece a pensar, ué. É fácil, não é? Eu não vou por causa de Beltrano, não vou dedicar com fulano por causa de cicrano. E as pessoas que não vão por tua causa? Mas ninguém pensa nisso, né? A pessoa ficou totalmente sem graça. Eu falei, sabe, a senhora está fazendo uma dedicação, desculpa falar, mas que é uma porcaria. Como? É uma porcaria. A senhora vem convenientemente no dia que a senhora quer. Quando tem as pessoas que a senhora gosta, para dedicar com o que a senhora quer, não é? A senhora pensa que a vida é como? A senhora mora onde a senhora gostaria? A senhora tem a vida que a senhora gostaria? A senhora é feliz? Tem o trabalho que a senhora gosta? Tem saúde? Tem isso? Eu estou purificando bastante. Então, para pensar. Já pensou
ixi, aquela mulher vai rezar para mim hoje. Se fosse Deus, né, o Beixo Sama. E aquela mulher está chegando, vai rezar para mim. Eu vou passar alguém vai incorporar, vai dizer, olha, Beixo Sama saiu. Foi resolver um problema fora. Já pensou se fosse assim? Chegasse aqui no altar, não está a foto do Beixo Sama, não está a imagem, porque Deus teve que sair, que tem uma coisa urgente para resolver. Já pensou se fosse assim? Não é? Então nós temos que mudar isso também. Isso também é um polimento de alma. Porque o aprimoramento maior é você conviver com pessoas totalmente diferentes. Véio. Aí que você aprende e aprimora. Quando eu trabalhava em banco, eu tinha chefes maravilhosos e tinha chefes que eram monstruosamente terríveis. Teve um que eu fazia ikebana no banco, o cara falava que eu era macumbeiro, porque eu fazia ikebana. Né? Então, assim, de tudo tem um pouco. Mas nem por isso eu perdi a conta por causa dele. Né? Eu falei, não sei se foi num culto ou não foi numa palestra minha, eu falei, nós nos vendemos muito barato. Quando a purificação vem, é para nos fazer crescer. Até esses dias, tem um ensinamento do dia, acho que foi da segunda-feira. Aconteceu uma situação aqui na igreja e eu passei uma raiva feroz. Descarreguei todo o meu caminhão do meu gá, né? Aí depois eu fui ler o ensinamento, um tapa na cara do Beixo Sama. Porque no fundo, é um aprimoramento. Aí o culto do mês passado, o ensinamento não foi o maior aprimoramento que nós temos é controlar a ira. Não é? Mesmo quando alguém sacaneia a gente. Mesmo quando alguém age pelas nossas costas, porque a gente mente. Então, isso tudo é um aprimoramento. Só que quando eu me toquei, que eu li aquele ensinamento, eu tive que me notar rezar de novo. Sabe por quê? Eu parei de atravessar, eu não quis atravessar o rio, talvez. Ou eu cheguei do outro lado do rio, eu enfrentei uma luta besta, eu desisti. Então, no fundo, a gente às vezes orienta as pessoas e nós cometemos os mesmos erros. Porque agimos com coisas pequenas. A gente vê coisas grandes e esquece às vezes uma pedrinha que você tropeça na rua. Né? Então, essa postura, essa mudança de conceito de vida que nós temos que ter constantemente. Então, essa senhora, eu devo voltar no Rio de Janeiro daqui a uns meses, eu quero encontrar com ela, que eu falei para ela assim, eu vou colocar a senhora para dedicar junto com a pessoa, do meu lado. Né? Ah, reverendo. E vai lavar banheiro juntinho as duas, bonitinha. Vou explicar. Ué, vai fugir como? A pessoa pensa que fugindo de um problema, ela não vai encontrar ele lá na frente. Vou mudar de igreja. Vou lá para os Cafundó. Encontra 3 piores. Porque você não aprimorou. Você não entendeu o que Deus quer te mostrar. Estou trocando de emprego. Aqui é muito ruim, o chefe é ruim, o funcionário é ruim, todo mundo é ruim. Arrumei um emprego melhor. Mas tem pessoas iguais ou piores. Eu tenho que trocar de emprego por mérito divino, não para fugir de problema. Quando você ganha emprego por mérito, você só progride. Quando você troca de emprego por raiva e você não está bem, que você acha que é perseguido, você só arruma empregos mais baixos ainda. E você passa mais raiva. Então, não fujam das purificações, enfrente-as. E enfrente-as com gratidão e com alegria. Porque a hora que você enfrentar com gratidão e alegria, até sua vida muda. Não podemos nos vender barato, como eu disse, é quando você transfere a sua purificação que Deus te deu para você ficar puro e melhor e mais elevado, é culpa de fulano, é culpa de Beltrano, é culpa disso. Isso é você se vender barato, é. A purificação é minha, Deus me escolheu para purificar. Meu Sama, vou aguentar a piaba aí, meu Sama, me dá sabedoria e força para aguentar, para eu poder ultrapassar. Isso sim é gratidão, isso é força, aí você vence. Agora, quando você foge e se omite, você é covarde e você é fraco. Não tem como fugir disso. Não é? Eu aprendi na minha vida missionária, na minha vida mesmo, como dedicava com um grupo de jovens, para enfrentar meus medos só tinha um jeito. Eu encará-los frente a frente. Eu tive que liderar jovens sem ser líder. Tímido, morrendo de medo de um monte de coisa. E tive que fazer difusão externa que eu não sabia nem como é que bater na porta de uma casa para oferecer jorei. Os jovens, todo mundo tremendo, morrendo de vergonha. E aí? Vamos na frente, eu vou com vocês. Vamos, me sigam. Eu morrendo de vergonha, mas depois que foi a primeira casa, o resto foi uma festa. Né? Então, assim, os medos, eu sei que eu tenho, mas quem sabe os meus medos? Uma coisa que eu ouvi hoje também foi assim, nessas lutas que você passa, que você enfrenta, às vezes sem saber nem por quê, nem com quem você está lutando, você se sente às vezes a pessoa mais solitária do mundo. Não tem ninguém te incentivando, você vai conseguir. Não tem ninguém perto de você. É você sozinho.
Só que ele falou uma frase que eu já falei aqui em aula várias vezes. Quando chegar na igreja, sentar na frente do altar e conversar sozinho com Deus, Meixo Sama. Ele falou assim, Deus te conta os maiores segredos, só você e ele não precisa de plateia. Quando estava só você e Deus, pode ser na igreja, pode ser na sua casa, pode ser no jardim, pode ser no sofá, na sua cama, onde quer que seja. O momento que você para respirar e conversar com Deus, nesse momento, Ele te fala os maiores segredos. Ele não precisa de plateia para ouvir. Porque isso é para você. Né? Então, vamos aproveitar esses momentos. Meditar, refletir. Se a minha vida não está boa hoje, o que eu estou fazendo para melhorar? A maioria das respostas vai ser nada. Estou fazendo sempre o básico. E também não se iludam quando vem muita graça. Porque se você não se qualificar para estar no nível da graça, espiritualmente falando, a matéria cai. Eu posso falar, porque eu já vivi tudo isso. Né? Em 1948, o Meixo Sama orientou que a oração matinal e a oração vesperal têm o objetivo de lavar a nossa alma, lavarmos nosso espírito para depois sairmos para o trabalho ou para a dedicação. Meixo Sama nos orientou em seus ensinamentos. O homem é constituído de corpo e espírito. Da mesma forma que existem corpos magros e gordos, também existem almas magras e almas gordas, almas grandes. E o limite para o crescimento dessas almas é infinito. Quanto mais fizer esforço para crescer, ela crescerá. Por isso que é muito importante a gente entrar nessa preparação de renovarmos a nossa essência, mudarmos como seres humanos, mudarmos como servidores, mudarmos como tudo. Eu não preciso vir na igreja todo dia, mas que eu consiga ministrar lá fora pelo menos um jorei em alguém, ou falar da esperança para alguém. Se eu purifico financeiramente, eu tenho que saber agradecer aquilo que eu tenho lá fora. Se eu purifico por doença, eu tenho que agradecer a saúde que eu tenho. Se eu purifico por conflitos, eu tenho que ver o que eu tenho que mudar. Porque se eu purifico por conflito, é porque eu atraio mais conflitos. Eu viro um para-raio. Às vezes a pessoa não fala assim, tudo acontece comigo. Onde eu vou sempre acontece comigo. Isso tudo tem explicação. Nada acontece por acaso. Como eu mudei minha palestra, era sinal que não era para falar o que eu ia falar depois. Né? Tá vendo? Nem pipocou mais o microfone. Né? Uma coisa que eu aprendi assim, se eu quero ser o melhor em alguma coisa, eu preciso me qualificar para ser, não é? Ninguém vai conseguir alcançar um alto cargo, uma alta condição, sem esforço, sem merecimento. Só corruptos alcançam isso. E às vezes, até pessoas, na fé, querem alcançar a graça sem merecimento. Querem alcançar títulos, qualificações, sem ter merecimento, sem esforço. Não é fácil estudar para quem não gosta. Porque para quem gosta, é prazeroso, não é? Você quer saber mais, você quer saber mais, você quer saber mais. Mas também temos que tomar cuidado, sabe com o quê? Com aquela curiosidade que não serve para nada. É ensino morto, não serve para nada. Eu atendi uma pessoa que estava com uma doença X, não lembro agora qual foi. Eu fui pesquisar a causa, para depois ver ensinamento do Meixo Sama, onde ministrar jorei. E aí você vai aprendendo. Foi hoje, né, que morreu o neto do Lula, não foi? De meningite, ontem. Eu lembrei que alguns anos atrás, eu estava aqui na igreja já, um membro daqui me chamou que a sobrinha de um gerente do banco, do Bradesco, estava aqui no hospital Tatuapé, né? E estava com meningite, estava já desenganada. E se eu podia ir lá ministrar jorei. Falei, claro que eu fui. E embaixo estavam os pais, jovens, mas eu não esperava ver o que eu vi. Era uma criança, uma menininha, a coisa mais linda do mundo. E eu tenho a maior queda por pichotinhas, né, as menininhas. Né?
Era uma menininha loirinha, pequenininha, deitada numa... A UTI parecia uma casa de boneca. Ela deitadinha, eu olhei para ela assim, para me estagiar é muito difícil. É muito difícil me estagiar em pessoas assim. E também era meningite. Também era meningite. E na hora você fica pensando assim, meu Deus, eu vou levantar a mão aqui. Toda vez que eu venho no hospital me estagiar em alguém já em estado mais avançado, a pessoa não sobrevive. Não que isso seja mal. O Cristo me ensina que isso até é bom para o espírito e tal. E naquela hora eu só ficava pensando nos pais. Né? Aí eu levantei a mão, comecei a me estagiorei e comecei a tentar conversar com o espírito dessa criança. Falando para ela, olha, se você tiver missão ainda, você vai conseguir reverter. Mas se você não tiver, pode partir em paz. Era muito doloroso falar isso para a criança. Né? Porque eu não sei explicar, não sei se eu consigo transmitir isso para vocês, mas era muito complicado. E eu pegava na mãozinha dela, né? Tinha 5 anos de idade. Né? E ela lá deitadinha, e eu conversando com ela, falando mentalmente, explicando, conversando e tal. Né? Desci, abracei os pais e falei, tenham força. Né? Mas deixa Deus atuar. Seja feita a vontade de Deus. Isso eram umas 10h30, 11 horas da noite. 7 horas da manhã ela faleceu. Né? Então, às vezes, a nossa missão é levar esperança. E outras vezes também é libertar. Por isso que não é fácil. Não é fácil. Não dá para nós, messiânicos, brincarmos de igreja. Brincarmos de levantar a mão. Colocar o Ricardo quando quiser. Me estagiar quando quiser. Você pode salvar uma vida. Uma não, várias vidas. Né? Nós tivemos um caso da Ema, ministro Ema lá da Argentina, com 72, 73 anos de idade, descobriu um câncer. E só com o Jorei, com o Reiki, que ela é mestre de Reiki, com o amor que ela recebeu das pessoas, ela foi curada. Então, assim, nós temos que aproveitar o nosso momento, o nosso servir, o nosso dia a dia. Sabe por quê? Olha o que está acontecendo em volta. Nós estamos aqui hoje, não estamos? Quem garante que amanhã a gente está? Não é? Vamos valorizar a nossa vida. Vamos valorizar cada momento. Porque às vezes eu troco um dia. É uma oração, é um culto. Né? Nós não podíamos mudar o culto porque é carnaval. Mas uma pessoa falou para mim, não pode fazer o culto, é feriado. Faz outro dia, não sei o que. Ela fala assim, por que você não muda a sua viagem? Né? Ou fala assim, fala para Deus, quando você estiver com um problema, estiver toda ferrada, sofrendo pra caramba, fala para Deus mudar. Né? Não tem cabimento você fazer certas coisas. O que nós fazemos, a gente faz por amor, não é por obrigação. E é por amor que os milagres acontecem. Né? É por amor que os milagres acontecem. Por isso, que esse mês de março seja um mês imensamente abençoado. Tem pessoas que, ao fazermos orações aqui na frente do altar, recebem essa luz lá longe, lá distante. Né? Às vezes, durante o dia, deixamos online, ao vivo, aqui o altar, aqui, um monte de gente pedindo oração. Né? Então, as pessoas esperam que esse alimento que nós podemos oferecer para essas pessoas, e nós temos ensinamentos para isso. Tá ok? Muito obrigado. Dia 16, dia 15 é nosso aniversário. Mas nós vamos fazer a cerimônia aqui no dia 16, que é no sábado, no culto do dia antepassados. Né? Após a cerimônia de antepassados, nós faremos a cerimônia de 15 anos da arte de Jorei. Nesse dia eu não estarei aqui. Estarei em Santa Catarina. Né? Tem que otorgar um grupo de pessoas lá e farei também o culto lá. Mas aqui nesse dia vai estar o reverendo Moacir com os ministros para fazer essa cerimônia também. Aí é só lembrar como é que eu era, como é que eu estou. Um exemplo disso, um jovem que está desde o começo é o Ricardo. Você chegou que tinha 15 anos na igreja, não foi? O Ricardo chegou na igreja e tinha 15 anos. Vai fazer 30? Vai fazer 29? Então tinha 14. Né? Então, assim, a evolução de cada um. Se é 15 anos, é debutante, né? Não é, dona Cidinha? Só já foi debutante, né? Né? Então, que a gente também faça um debut de algo novo das nossas vidas, que a gente realmente, algo aconteça em nossas vidas.
para a gente gerar isso também para outras pessoas, em outros locais. E são locais muito distantes. Talvez esse ano eu tenha que ir para o Congo. O Congo Democrático está em guerra civil. Então, assim, o nego pensa que rezar é fácil. Mas, ao mesmo tempo, são desafios que eu não posso desistir. Que eu tenho que enfrentar. Porque são pessoas que dependem da gente, das nossas orações, do nosso sentimento. Né? Nós, Reverendo Moacir viu também, nós vimos lá em Moçambique, quanta gente sofrendo e que faz tudo para receber jorei. Chega na igreja na hora do almoço, recebe 4, 5 joreis, enquanto puder. Porque antes comeu um pouquinho de shima, que é a papinha deles, para poder encher a barriga, para poder trabalhar de novo. Shima é farinha de mandioca, feita na água quente, fica parecendo uma polenta. Só, mais nada. Aquilo que muitas vezes é o alimento de muitas pessoas. E a gente comeu bastante, né? Comeu muito lá. E é bom o negócio, não é ruim não. Né? Por isso que aproveite cada momento. Está purificando, graças a Deus. Teve graça, graças a Deus. Teve alegria, graças a Deus. Teve tristeza, graças a Deus. Só dê graças a Deus. Porque hoje vocês podem, alguns, dormir em nível de sofrimento, mas amanhã você pode acordar em nível de paraíso. Essa é a esperança que a gente tem que ter sempre. Por isso, limpem vossos corações para que algo aconteça realmente. Só vai vir um grande milagre se você deixar que suas mágoas, ódios, rancores, egoísmos, invejas saiam de dentro de vocês. Isso é para mim também. Porque o que eu falo, eu ouço. Muito obrigado a todos e uma boa missão. Retirada das oferendas.
Retirada dos oficiantes. O Templo Arte do Chorei é um presente de Deus e Menchu-sama para as pessoas que passam por aqui e deixam o enorme desejo de compartilhar as bênçãos recebidas com outras que estão prestes a chegar. Assim, encerramos o culto em ação de graças do Templo Arte do Chorei do mês de março de 2019. Muito obrigada a todos e um ótimo regresso.